Professor Xavier, um vídeo sobre cicatrizar lembranças. Oi, meu nome é Gabriel, eu tenho 17 anos e um dia eu fui assistir Fênix Negra na estreia do cinema com meus amigos e eu tive a ideia para esse vídeo relacionando ele sem querer com algo que eu tava passando e pensando muito na época, e era algo sobre memórias dolorosas que precisam ser curadas. O vídeo tecnicamente tem spoiler da história da Fênix Negra, que já não devia ser novidade pra ninguém, até porque ela já aparecia em outros filmes, etc. Tô avisando por via das dúvidas. Mas vamos lá. Na introdução do filme, que é perfeito inclusive, mostra o acidente de carro que a Jean Grey causa, que acaba matando a mãe dela e deixando o pai muito machucado e ela inconsciente. O filme mostra como se ela tivesse, na verdade, matado o pai e a mãe dela, e ela foi adotada pelo Professor Xavier, que sabia de alguma forma que ela tinha superpoderes, então ele a leva pra mansão pra ter uma vida melhor. Num plano posterior vai mostrar que a história não foi bem essa, que na verdade só a mãe da Jean Grey morreu no acidente e o pai dela só cedeu a guarda dela pro Xavier por medo dos poderes dela e devido ao trauma que ele tinha sofrido por perder a esposa ali. Então é claro que ela descobre a verdade no filme antes da metade ainda, mas o que a gente descobre em minutos de filme, ela demorou a vida inteira pra saber. Outra coisa importante que a gente descobre só mais pro final do filme é que o Professor Xavier alterou e limitou muitas memórias dela durante a infância, incluindo a do acidente, por medo da instabilidade dos poderes dela, sabendo que facilmente eles saíam do controle e isso aconteceria bem mais se ela tivesse que lidar com a culpa da morte dos pais. Então ele acredita que limitando as memórias dela, ele amenizaria as suas crises. Pensando mais sobre isso, eu percebi que o Xavier fez com ela é o que a gente faz muito com nós mesmos, nos escondendo de memórias que nos afligem, para que possamos manter nosso controle emocional. Essas memórias foram deixadas pelo passado e elas ainda doem, são como feridas abertas, mas que não conseguem se fechar tão fácil. É como se tivesse uma lasquinha de vidro naquele corte que está tentando se fechar e essa casquinha não deixa. E se a gente deixar fechar com a lasquinha lá dentro, pode doer às vezes e até o corpo pode tentar expulsar de uma forma mais dolorosa do que seria tirando na hora. Então vamos comparar nossas memórias dolorosas com feridas físicas. A gente primeiro deve remover o caco, pensando, absorvendo, sentindo e aceitando essa lembrança na nossa história. Sim, isso pode e vai doer, mas quanto mais rápido fizer, menos vai te fazer sofrer. E mesmo assim, ainda vai restar aquela ferida aberta, que ainda dói e ainda falta cicatrizar. A nossa memória, a capacidade de armazenamento do ser humano é algo extraordinário. Alguns cientistas dizem que a capacidade de armazenamento do cérebro humano é cerca de 1 milhão de gigabytes. Ou seja, nós vamos viver basicamente a vida inteira e nós não vamos esgotar esse HD, essa nossa memória. Assim como nós gravamos tudo, nós não temos o botão delete, a gente não consegue apagar da nossa memória certas coisas. A gente esquece, mas apagar a gente não consegue. Cicatrizar lembranças. Muitas irão desaparecer, curar. Muitas ficarão marcadas em nossa mente, como aprendizado, como cicatrizes de verdade. Principalmente quando a gente é criança e machuca feio, a cicatriz vai ficar lá lembrando a gente sempre de não fazer a merda que a gente fez de novo, do mesmo jeito, pra não machucar de novo. As cicatrizes na nossa mente funcionam do mesmo jeito. A gente tendo uma memória cicatrizada, nos deixa muito mais espertos a não repetir o erro que causou essa memória ruim. Vamos usar como exemplo um relacionamento que deu errado e terminou por um motivo ruim. Por mais que esse relacionamento tenha sido bom e recheado de memórias boas, ele vai deixar memórias dolorosas. E quando você, depois de certo tempo, cicatriza essas memórias e elas param de doer, é muito provável que você não as esqueça, e elas te prevenirão durante a vida inteira de outros relacionamentos que poderão dar errado da mesma forma do anterior, e isso não vai se repetir de novo. São as chamadas memórias de aviso. Eu me lembro que quando eu era menino, essa minha memória de aviso ainda estava sendo formada. Tinha uma moto com escapamento quente e meu pai disse: não chega perto, você vai queimar a perna. Eu olhei a moto me olhou e parece que uma coisa atraiu a outra. E quando eu vi, eu estava brincando no lado da moto até que eu encostei a perna no cano do escapamento.
e queimou a perna. E meu pai olhou para mim e disse: eu falei para você que estava quente. E aquilo dali serviu para mim por muito tempo. A moto estava, eu não chegava perto, porque eu sabia, porque eu tinha uma memória que me dizia: dói, machuca. Infelizmente, é normal que algumas doam para sempre, mas o processo de cicatrização é necessário. O Xavier não permitiu que a Jean Grey cicatrizasse suas lembranças durante a vida e preferiu privá-la delas. Por isso ela explodiu no filme. Talvez as lembranças dela ficariam inativas para sempre e nunca teriam explodido. Mas acontece que no filme, por causa da explosão solar, ela consegue desbloquear essas memórias de novo. Mas a verdade é que a gente não tem essa sorte de um velho gênio que tira nossas merdas de nós mesmos. Devemos fazer isso sozinhos para ter algum tipo de paz. Ah, mas o tempo cura tudo, não é mesmo? Não, nem tanto. É só que o nosso processo de cicatrização mental, ele leva tempo. Então, não culpa o tempo do que cabe a você fazer. Mas eis a nossa vantagem sobre Jean Grey. Ela não teve chance de cicatrizar suas lembranças antes de explodir. Mas nós temos, a vida inteira. Até...